Diz lá? Calcular as derivadas de primeira e segunda ordem. Sim, calcular as derivadas de primeira e segunda ordem. Diz a F função de x y f de xy, a cor está f de xy, f de xy igual a y ln de x igual a y ln de x. no ponto um. Isto é calculado, estas derivadas, Não, no y ponto. ln de x. Ah, é y Y ln ln de x. de x. Então é um y, não é? Prontos. Y ln. Ln de x no ponto um. Isto, Derivadas de primeira e segunda ordem. então a gente quer. Epá, deixa-me aqui fazer isto. Queremos o df dx, não é? De primeira e segunda ordem. Primeira e segunda ordem. As de primeira ordem é o df dx df de y, certo? Sim. Sim. Que são as de primeira ordem. Sim. As de segunda ordem são. Estas são as de primeira ordem. Primeira ordem. Primeira ordem. Estas são as de primeira ordem. As de segunda ordem são D2F dx2, D2F dx dy. Sabes o que é que isto significa? Que primeiro vais derivar em ordem a x e o resultado obtido vais derivar em ordem a y, percebes? É o que isto significa. Sim. Mas cuidado, também há esta, o D2F dy dx. Podem não ser iguais, estás a perceber? Primeiro derivas em ordem a y e depois derivas em ordem a x. Só são iguais se verificarem o teorema Schwarz. O teorema Schwarz diz que as derivadas de segunda ordem são iguais, estas aqui, se estas de primeira ordem forem contínuas. Mas pronto, a ti também não te custa nada fazer estas, não é que eles mandam calcular no instante. E depois tens esta, o D2F dy2. Portanto, estas são as de segunda ordem. Segunda ordem aqui. E aqui são as de primeira ordem. Estás a seguir as de primeira ordem? Isto é uma questão de notação. O D, cuidado com o D, este D assim. Este D utiliza-se quando tem duas variáveis, quando tem mais que uma variável, percebes? Tens aqui duas variáveis. Então vamos fazer. Primeira ordem. Primeira ordem. É pá, se não estiveres a seguir, diz-me. Primeira ordem. Vou calcular o df dx. O df dx, como tu estás a ver, é fazer isto, mas vou imaginar o y constante. Epá, faço logo y derivada do logaritmo em ordem a x, porque eu estou a derivar isto em ordem a x. 1 sobre x. Exato, fica só 1 sobre x igual a y sobre x. Epá, deixa-me acabar isto que eu depois quero dizer aqui uma coisa. Da mesma maneira, o df de y é, derivando em ordem a y, há de ser apenas logaritmo de x. Ó, vê lá se concordas comigo. Derivando em ordem a y, há de ser só logaritmo de x, porque o logaritmo de x. Exatamente. Eu penso sempre assim, olha, quando tens k, isto é importante, k, isto agora pensando sem ser primeira ordem, sem ser segunda ordem, sem nada disso. Quando eu tenho k vezes uma função u, a derivada disto é sempre igual a k u' mais o k', não é? Sempre, sempre, sempre. Mas repara, a derivada de uma constante é zero, como tu sabes. A derivada de uma constante é zero. Quer isto dizer que isto fica igual a k u', não é? Então, quando tu tens a derivada de uma constante vezes uma função, epá, não tens de te preocupar. O k salta para fora, percebes? K e fica só a linha, percebes? Foi o que eu fiz aqui. Quando eu tenho a derivada deste f em ordem a x, este y é uma constante, já nem lhe toco. Fica y derivado do logaritmo de x. Estás a perceber? Mas cuidado, porque é um produto. Aqui, quando tenho a derivada de y em ordem, de f em ordem a y, este logaritmo de x é uma constante, estás a ver? Eu fico só com a derivada de y. Está feito. Agora vamos às de segunda ordem. Isto é as de primeira ordem, e então agora aqui vou fazer as de segunda ordem. Estás a seguir, não estás? De segunda ordem. Neste segunda ordem, eu vou ter então D2F dx2. O que é que isto quer dizer?
D2F dx2 já me vai dar mais trabalho. Vou pegar no df dx e vou novamente derivar. Isto é derivada de um quociente. Cuidado, de um quociente. Lembras-te, tens que saber essas regras. Isto vai ser igual precisamente a x ao quadrado. Depois ficas com x derivada de y em ordem a x. A derivada de y em ordem a x é zero. Zero, exato. Porque o y, estás a perceber, é zero. Menos y derivada de x em ordem a x. Quanto é a derivada de x em ordem a x? É 1. É 1, exato. Cuidado, tens que ter em atenção que quando estás a fazer estas derivadas, a derivada de y em ordem a x é 0, percebes? E a derivada de x em ordem a x é 1. Aliás, até se fizesse aqui a divisão dava. Também tens que ver que a derivada de x, por exemplo, em ordem a y, naturalmente dá 0. Estás a seguir, não estás? Agora vamos a esta. O D2F. Epá, pois, dx dy. Esta aqui dá um bocadinho mais de trabalho. Quer dizer, se me pedissem logo dava mais trabalho, mas assim como ela está, o que é que isto quer dizer? Que eu primeiro vou derivar em ordem a. Está aqui a ordem. X e depois a Y. Exato, mas a derivada em ordem a x eu já a tenho, não é? Que é esta. É esta. Então isto quer dizer que eu vou derivar isto aqui em ordem aqui. Certo? Isto quer dizer que eu vou derivar, eu posso utilizar assim, olha, derivar em ordem a y, o quê? Y sobre x. Estão-me a fazer entender? Esta aqui vou utilizar um truque muito fácil porque 1 sobre x é uma constante relativamente a y. Portanto, eu posso pôr 1 sobre x, salta para fora, ou 1 sobre x, estás a ver? E ficou a derivada em ordem a y do próprio y. A derivada de y em ordem a y dá 1. Isto dá 1 sobre x. Estás a seguir, não estás? Agora tenho o D2F dy dx. Isto quer dizer que eu vou fazer o quê? Vou derivar primeiro em ordem a y, né, que está aqui, certo? E depois em ordem a x, né? Então vou derivar em ordem a x o quê? A derivada exato, que é, neste caso, o logaritmo de x, né? Olha lá. O que vai dar 1 sobre x. Estás a ver? Neste caso eram iguais. E finalmente só preciso calcular o d2f de y2, né? Mas o df de y tenho aqui, não é? Que é o logaritmo de x. Então quer dizer que eu vou derivar em ordem a y o quê? O logaritmo de x, não é? Isto vai dar 0. Certo? Certo. Epá, o vídeo está feito. Achas difícil isto? Não. Não é difícil, caralho. Isto é de caras. Mostra o tempo que um gajo tem aqui no vídeo. E pá, 8 Se quiser minutos. pôr aí Epá, tenho. a regra da função composta só para derivar compostas. Sim, vou pôr. Vou pôr. Mas agora vou acabar.